boa noite, Brasil. Estamos entrando no ar com uma programação sui generis hoje. Eu digo sui generis porque nós temos uma discussão que é de toda oportuna, por ser atual, por ser de uma doença bastante frequente na área da reumatologia e uma doença que potencialmente, se não identificada de forma correta, bem no início, não vai gerar um tratamento adequado, digamos assim. E por tratamento não adequado, eu digo perda de qualidade de vida, perda de dias trabalhados, dores, enfim, tudo que caracteriza a situação pessoal de quem adquire a doença chamada artrite reumatoide, uma doença autoimune, crônica, e nós vamos conversar um pouco mais com o meu convidado também sobre a caracterização dela, como é que o reumatologista encara e principalmente como é que se faz esse diagnóstico. Por que é tão importante fazer o diagnóstico precoce? Porque existe a chamada de janela de oportunidade. Eu estava pensando na tradução aqui, pensando em inglês, e essa janela de oportunidade significa que se nós chegarmos no momento certo, não deixarmos para fazer diagnóstico dali a anos com essa doença já mais avançada e com as lesões que vocês vão ver aqui na nossa live de hoje, nós conseguimos até fazer com que essa doença entre em remissão. É assim como ela veio um dia, ela pode desaparecer. Estamos cada vez mais entrando nessa fase e mais que isso até, pessoal, recentemente saiu uma publicação científica numa revista séria aqui, mostrando que num grupo de pessoas que tinham uma predisposição para artrite reumatoide, seja genética, seja pela presença de anticorpos que caracterizam a doença, como anti-CCP, fator reumatoide, mas ainda sem a clínica, sem dor articular nenhuma. Quando essas pessoas recebiam um agente biológico especial, elas não desenvolviam a doença. Como é que a gente sabe que isso aconteceu? Porque um outro grupo igualzinho não recebeu esse agente biológico e foi acompanhado, e uma boa parte deles foram evoluindo para a artrite reumatoide. Então, veja como nós estamos chegando na reumatologia, não apenas na situação de diagnóstico precoce, quando a pessoa tem sintomas, mas quem sabe até chegando antes de os sintomas acontecerem. Vamos ver se novos estudos corroboram esses achados iniciais e, enquanto isso, nós vamos aprender hoje como fazer o diagnóstico dentro da janela de oportunidade com as melhores técnicas que existem hoje em dia, técnicas mais acessíveis, indolores e que nós vamos perguntar para o convidado, vamos ver se o SUS paga, vamos ver se os convênios pagam também. Vocês me acompanhem, porque hoje nós temos uma pessoa especial aqui, meu amigo de pescarias, eu posso dizer a vocês, quando a gente se encontra aí pelo mundo, né, doutor Leonardo? Doutor Leonardo, que é reumatologista, Leonardo Michaelis Schmidt, reumatologista pelo Hospital Universitário Evangelho de Curitiba e pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, e ele atua com um ultrassom desde 2011. Atualmente coordena programas de treinamento e ultrassom reumatológico para médicos, ou seja, Dr. Leonardo é professor de reumatologistas que queiram aprender a fazer este exame para justamente no seu consultório poder fazer o diagnóstico precoce, como eu falei a vocês. Doutor Leonardo, é um grande prazer recebê-lo aqui novamente, junto com todo o público do Brasil que está nos assistindo. Boa noite, doutor Carlos, prazer todo meu, mais uma vez, estar aqui no seu canal, podendo falar desse tema que faz parte da minha rotina de consultório, de clínica, que é a ultrassonografia dentro da área da reumatologia, que sem dúvida tem evoluído bastante desde os últimos anos, principalmente nos auxiliando tanto no diagnóstico precoce, como o senhor falou bem no começo, como também no acompanhamento dos nossos pacientes. A gente pode utilizar o ultrassom não só na hora do diagnóstico, depois a gente vai conversar durante a live sobre isso, mas também durante a evolução, durante a história natural da artrite reumatoide e também de outras doenças reumatológicas. Mas em especial hoje aqui o tema seria a artrite reumatoide, especificamente, que a gente vai estar abordando os assuntos. Excelente. Deixa eu colocar na tela aqui nossos slides. Essa foi a chamada que nós utilizamos com o Dr. Leonardo ao lado dos seus equipamentos aí.
Então, Leonardo, esses equipamentos são baratinhos ou são caros? Como é que são fáceis de trazer para o Brasil? Porque o Brasil não tem tecnologia para produzir isso, né? Eles não são baratos, têm um custo significativo. A maioria é tudo importado mesmo, de empresas de fora do país, Samsung, a GE, enfim, várias empresas, a Exaot, que é italiana. Então, a gente não tem assim, produção interna desses aparelhos e realmente o custo do aparelho não é barato. Depende, lógico, do tamanho do aparelho, dos transdutores, que são aquelas partes do aparelho que a gente encosta no paciente. Então, cada tipo de exame a gente usa um transdutor diferente também. Isso a gente abordou um pouco na outra live que a gente falou. Então, na reumatologia, a gente usa mais alguns transdutores, principalmente os lineares, para olhar as estruturas mais superficiais, mas existem transdutores, por exemplo, para fazer exame obstétrico, aqueles transdutores para fazer exame 3D, transdutores também para fazer ecocardiograma. Então, cada tipo de exame, cada perfil de exame vai ter um tipo de configuração do aparelho diferente. Mas a maioria dos aparelhos eles são desenhados para que a gente consiga atuar dentro de diversas áreas dentro da medicina, seja reumatologia, ortopedia, clínica médica, medicina geral, a ginecologia, obstetrícia, que são áreas que utilizam muito a ultrassom, cardiologia, vascular, enfim. Então, os aparelhos eles são desenhados, né? As configurações são feitas de acordo com cada área que a gente vai atuar. E nas grandes clínicas de radiologia, eles têm aparelhos mais completos, normalmente, que a gente consegue, obviamente, os médicos fazem todos os exames necessários. Perfeito. Doutor Leonardo, deixa eu aproveitar aqui essa foto, até vou aumentar um pouquinho, para o pessoal poder enxergar bem. Deixa eu pegar minha lupa aqui, ó. Pronto. Essa lupa digital aqui. Eu estou vendo nesses dedinhos um certo inchaço aqui, principalmente nessas articulações, não nas da perto das unhas. Eu estou vendo mais nessas do meio das duas mãos. Parece até um pouco simétrico. No polegar eu não vejo muita coisa. Quem sabe nessas articulações aqui, na base dos dedos, difícil dizer, mas com certeza essas que eu estou mostrando aqui, eu estou apontando, se chama as interfalangianas proximais, elas estão inchadas. Então, eu queria lhe perguntar o que dá esse tipo de problema que é a artrite reumatoide? O que é a artrite reumatoide, doutor? Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune que promove, né, ela provoca uma série de sintomas, em especial nas nossas articulações, nas juntas, promovendo uma inflamação, principalmente na membrana que revesta essas articulações, que a gente chama de membrana sinovial. Então, por um processo autoimune, o próprio corpo desenvolve isso, as células de defesa do corpo começam a agredir essa regiãozinha, essa membrana sinovial, fazendo inflamação e o que a gente chama de hipertrofia. A membrana ela vai ser hipertrofiada, ela vai crescer e muitas vezes vai produzir o líquido sinovial de forma errônea, um líquido sinovial ineficaz, que é o líquidozinho como se fosse um óleo lubrificante que normalmente nós temos nas nossas articulações, mas no caso dos pacientes com artrite reumatoide, ele fica um líquido ineficiente, um líquido aumentado de volume, além da hipertrofia da membrana, que é o que vai crescer, também esse líquido, esse derrame, que a gente chama de derrame articular, isso tudo vai provocar o que a gente vê do ponto de vista clínico, que é o inchaço nas articulações. E a artrite, ela tem essa característica, a artrite reumatoide, de pegar essas interfalangianas proximais, como a gente viu ali na foto, e a gente vê nesse desenho, e também as metacarpofalangianas, que são essas articulações aqui da base dos dedos, e punho também, outras articulações, mas em especial aí, o que diferencia ela de outras artrites é esse acometimento. E quando a gente não trata a artrite, quando o paciente não trata a artrite, ela pode, sem dúvida, desencadear esses processos crônicos de deformidades articulares. A gente vê ali na imagem da esquerda uma foto de livro mostrando as deformidades típicas das articulações, né? A mão em ventanil, desvio ulnar do carpo, a mão fica desviada para aquela lateral, assim, do carpo. Igual na foto ali ao lado também, é uma imagem muito parecida, que a gente vê que tem um edema, né, um inchaço das metacarpofalangianas, principalmente. A gente vê que tem no punho também, tem já um edema, um inchaço
de punhos. Então, são regiões muito típicas da artrite reumatoide pegar. Mão, punho, pé também, tornozelo, apesar que ela também pode afetar outras articulações, cotovelo, ombro, joelho, quadril, mas principalmente mãos, punhos e pés são as regiões que são tipicamente afetadas. Quando não tratada, a artrite reumatoide pode evoluir para essas deformidades articulares. Principalmente Eu ia comentar justamente isso, doutor Leonardo. Felizmente, o que era a regra até umas décadas atrás, agora a gente está começando a ver cada vez de forma mais rara, né? É difícil nós vermos hoje em dia um paciente já com essas deformidades. Aliás, a sua foto aqui é muito feliz, porque é uma foto de livro, né? É como se o livro tivesse copiado a foto do seu paciente. Mas justamente é para mostrar para as pessoas como pode evoluir se a pessoa começar a fazer tratamentos alternativos, achar que tirar o leite, o glúten, como está na moda aí no Brasil, que eu recebo vários comentários todos os dias aqui no canal, fosse resolver uma doença autoimune com esse potencial aqui, né? Justamente porque, como o doutor falou para nós hoje, não se tem causa conhecida aqui. Não é o leite, não é o glúten, é uma artrite reumatoide, é uma doença autoimune e, portanto, os tratamentos têm que ser completamente distintos do que isso que está na moda, e principalmente em medidas dietéticas, né, doutor? Aqui está Exatamente. interessante para demonstrar, né, então, a diferença. Exatamente. Aqui na imagem de cima, uma articulação normal, também uma foto de livro, mostrando a membrana sinovial normal, a cartilagem da articulação, que é aquele azulzinho mais claro ali no meio, e o líquido sinovial normal, que é uma laminazinha de óleo lubrificante que a gente tem normalmente para que essa articulação possa deslizar, realizar seu movimento de forma natural. E na imagem de baixo a gente tem então a hipertrofia da membrana sinovial, que é aquela imagem mais vermelhinha ali, que a gente nos livros de reumatologia tem o nome como PANUS. Então é uma hipertrofia da membrana. Notem que a cartilagem já foi destruída ali nessa imagem, então esse processo inflamatório que ocorre na articulação, ele vai destruindo tanto a cartilagem quanto também os ossos, promovendo erosões superficiais nos ossos. Esse pânus, né, essa membrana sinovial aumentada, hipertrofiada, ela começa a invadir esses tecidos, degenerar a cartilagem, invadir os ossos, fazendo essas erosões superficiais ósseas. Então, isso que a gente tem que buscar com os nossos exames, tanto o exame clínico, exames gerais que a gente faz na reumatologia, mas principalmente aqui falando hoje na live de exames de imagem, tentar descobrir, detectar o quanto antes esse tipo de alteração para que a gente possa fazer o diagnóstico mais precocemente possível e evitar que o paciente tenha essas alterações que são já crônicas e que não tem mais volta, que são alterações que a gente chama definitivas, uma erosão óssea, uma perda da mobilidade das articulações. Aqui é um exame de imagem de raio-x, que é o que tínhamos até alguns anos atrás, e a gente continua, obviamente, ainda fazendo raio-x, é um exame importante ainda, porque ele dá uma visão mais ampla, mais panorâmica do processo todo das articulações. Então, a gente vê que tem várias erosõezinhas ali nessas articulações interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, também o punho ali está bem afetado, ó, tem vários buraquinhos, a articulação já está o espaço articular já está reduzido, então o paciente faz uma artrose secundária, porque a cartilagem é toda degradada ali nessa articulação. E também o punho, a gente não consegue definir bem os ossinhos do punho ali, isso tudo por um processo crônico, que provavelmente é um caso, essa é uma foto também da época da minha residência médica. Então, que nem o senhor falou, graças a Deus, hoje a gente quase não tem visto mais esses casos avançados, assim, com essas alterações de livro, porque os pacientes acabam procurando mais precocemente, e a gente realmente teve uma evolução muito grande no sentido de medicamentos dos anos 2000 para cá, em especial dos imunobiológicos que entraram aí no nosso arsenal terapêutico, para que a gente possa evitar justamente que ocorram essas deformidades, essas sequelas articulares. Leonardo, eu estou vendo aqui alguns buraquinhos, espero que o pessoal consiga enxergar. Deixa eu ver se eu mostro aqui.
que seriam essas úlceras ósseas que o senhor falou, em erosões, né? Erosões. Aqui, o senhor diria que essa articulação aqui ainda está praticamente normal. Qual é a diferença dessa articulação que eu consigo enxergar, que tem aí uma via aí no meio dela, né? Em relação a essa aqui mais próxima da palma da mão, que eu não consigo enxergar essa parte do meio ali, onde existe a junta praticamente. Ali provavelmente essa articulação, a metacarpo-falangiana, que é essa mais da direita da tela, a cartilagem ali provavelmente já foi toda degradada, a gente vê mais erosões ósseas, então é uma articulação que está mais comprometida do que a articulação ali mais da esquerda, que é a interfalangiana proximal. Então é bem típico da artrite reumatoide pegar tanto uma quanto a outra dessas articulações, a metacarpo-falangiana ou a interfalangiana proximal, mas ali a gente nitidamente vê, nesse caso especial, que a gente tem um acometimento maior já de alterações crônicas, provavelmente uma artrite de longa data, que às vezes não foi tratado, ou pegou aquela época que a gente não tinha ainda tratamentos tão eficazes quanto hoje, que nem a gente comentou, hoje em dia a gente cada vez vê mais raro o paciente chegar assim, já com deformidades. A gente pega, eventualmente, algum caso ou outro, mas de pacientes que já tinham artrite lá há 30 anos e já tinham essas sequelas desde aquela época. Mas, atualmente, os casos novos aí que a gente tem pego, a gente tem evitado, né, graças ao arsenal terapêutico que a gente tem atualmente. Doutor, eu estou vendo aqui na história do ultrassom que o médico está tomando banho ali. Então, falando um pouco da história da ultrassonografia, o ultrassom, na verdade, os equipamentos de ultrassom, eles foram desenvolvidos ali nos anos 50, e eram aparelhos super grandes, você vê, precisava de uma sala inteira, era ainda algo experimental, porque isso surgiu, na verdade, ainda a tecnologia do ultrassom vem daqueles sonares de navios, de submarinos, que isso foi sendo desenvolvido principalmente por causa em especial da Segunda Guerra Mundial. Então, depois disso, eles trouxeram essa tecnologia. Acho que caiu ali. Caiu, não, voltou. Não, tudo bem. Estamos te ouvindo. Eu acho que tinha dado uma travada aqui, não sei se foi aqui ou aí, enfim. Deu uma pequena travadinha. Deu uma travadinha. Então, essa tecnologia que eu estava falando, que vem lá do sonar dos navios, dos submarinos, então eles trouxeram isso para a área médica também. Então, os primeiros equipamentos eram muito arcaicos, rudimentares, e você vê que tem uma pessoa dentro de uma banheira ali, porque a gente sabe que a água é um meio de transmissão excelente para o som passar. Então, o ultrassom também, que envolve mecanismos de física, a gente até comentou isso na nossa outra live no passado, deve estar no canal aí gravado para o pessoal que tiver curiosidade de ver. Então, a água é um ótimo meio para a passagem do som. Por isso que ali, né, tem um homem ali deitado dentro de uma banheira, e tudo isso aí era o aparelho de ultrassom, para dar uma imagenzinha bem pequenininha ali, que ficava ali numa telinha pequena. Então, isso era uma parte ainda experimental. Com o passar dos anos, depois dos anos 60, 70, aí começou a ser utilizado, então, o aparelho de ultrassom na área médica, na medicina, em especial na parte da obstetrícia, para avaliação de batimentos cardíacos fetais, porque a gente sabe que o ultrassom ele não é maléfico para o feto e nem para a mãe, enfim, então, por isso que dentro da ginecologia, da obstetrícia, desde essa época é muito utilizado o ultrassom, então o desenvolvimento do ultrassom se deu muito por causa da área da ginecologia e obstetrícia também. Então os equipamentos aí foram cada vez ficando um pouco mais modernos, aí já nos anos 70, final dos anos 70, já aparelhos que eram um pouco menores e já davam algum grau de imagem para avaliação. E os equipamentos modernos que a gente fala vieram depois dos anos 90, dos anos 2000 para cá, que são esses equipamentos. Esses são equipamentos atuais que a gente tem. O da esquerda é um equipamento que a gente chama de fixo ou estacionário, que é um aparelho que comporta vários transdutores, tem uma tela plana com várias polegadas. São os aparelhos que a gente costuma ter nas clínicas médicas, nas clínicas de ultrassom, de radiologia, aparelhos que comportam várias configurações para que sejam feitos vários exames diferentes, desde exames reumatológicos, ortopédicos, para avaliação de articulações, músculos, exames cardiológicos, vascular, além da ginecologia, obstetrícia.
são aparelhos mais completos. A gente tem ali no meio um aparelho portátil, que ele é um aparelho tipo um notebook, que também nos últimos anos tem incorporado várias tecnologias que tem nos aparelhos grandes, nos aparelhos fixos. Então, hoje, praticamente, esses portáteis, eles trazem praticamente toda a tecnologia quase que a gente tem no aparelho grande, com a vantagem de poder levar ele para qualquer lugar. Muitos têm bateria, inclusive, também, então você pode levar em áreas mais de difícil acesso, ou para aquele colega médico que, às vezes, trabalha em vários locais, então ele não vai poder transportar um aparelho grande daquele, ele leva esse que parece um notebook. O transdutor ele se encaixa ali do lado, e ele coloca numa maleta e vai trabalhar em cidades do interior, enfim. Então, são aparelhos muito, muito bons e importantes por causa dessa, a gente chama de portabilidade. E mais recentemente, a gente tem mais na direita ali da imagem os chamados ultraportáteis, que são aparelhos menores ainda. Então, é basicamente só a probe, que a gente fala, o transdutor, que é aquela parte que a gente encosta no paciente, ele ou por cabo ou até por conexão remota, sem fio, ele se conecta com um celular ou um tablet ou qualquer outro computador, com uma tela de celular, você consegue fazer um exame de ultrassom, lógico, com algumas limitações ainda pela tecnologia, mas isso tem evoluído cada vez mais. Então, são aparelhos que a gente chama de ultraportáteis, você leva ele no teu bolso. Então, você às vezes pode trabalhar num local remoto, por exemplo, no interior da Amazônia, que você tem que fazer um exame, você não vai conseguir levar um aparelho grande, aquele você leva ou um portátil ou até esses ultra portáteis, que eles são muito fáceis de carregar, tem bateria, então são muito práticos nesse sentido, e tem algumas vantagens. Essa seria a vantagem principal, e desvantagem seria o tamanho dele, a tela menor, tem alguns recursos que a gente acaba não conseguindo usar com esses aparelhos menores, mas a tecnologia tem evoluído bastante. Essa imagem é o que a gente vê no ultrassom. O ultrassom, a gente sempre fala na escala de cinza. Então, é um exame que ainda é preto e branco. Então, a gente tem uma escala de cinza que vai do branco até o preto, né? E todos esses feixezinhos ali a gente chama de escala de cinza. Isso nos ajuda a diferenciar a imagem. Antigamente, a gente tinha as televisões em preto e branco e nem por isso a gente não deixava de ver o que estava acontecendo. Aqui uma imagem da Copa de 70 e do Pelé fazendo um gol, comemorando. Então, você consegue reconhecer a imagem. Eram imagens mais antigas, mas a gente conseguia ver com nitidez essas imagens, só que não eram coloridos, era uma escala de cinza. Do mesmo jeito, a gente utiliza essa escala de cinza para olhar as imagens, para reconhecer as imagens pelo ultrassom, pela diferença desses tons de cinza. Se passar... Dá para ver muito bem aqui o Pelé pulando no ar, dá para ver o Tostão, nosso colega oftalmologista lá de Minas Gerais, e o Jairzinho, né? O Jairzinho lá. Então, a gente vê tudo em preto e branco, como aquela imagem ali. Então, a gente sabe, nós médicos que fazemos exames, por essa diferença na escala de cinza, a gente consegue reconhecer as diferentes estruturas que nós estamos vendo no ultrassom. Por exemplo, eu sei que o osso, a superfície óssea é bem branca. Ele fica muito nítido, a gente chama de hiperecóico, porque quanto mais branco, a gente dá esse nome. Às vezes, os pacientes podem ler os laudos lá, hiperecogênico, quer dizer que é mais branco, quando tem esse tipo de nomenclatura nos laudos. Então, os ossos, a gente sabe que ele é mais branquinho, então a gente vê ali essa foto do lado, é um joelho, visto pela lateral. Então, a gente vê o ossinho da patela ali em cima, o osso do fêmur, como se tivesse cortado, assim, no sentido longitudinal, de lado ele. E a gente vê aí o tecido de gordura, que não é tão branco assim, tipo, como se fosse um cinza um pouco mais claro, que é essa região ali de gordura do subcutâneo. E a parte escura que a gente vê ali no meio é um derrame articular. Então, tudo que for líquido no ultrassom, ele vai ficar com um aspecto mais preto, mais escuro. Então, o que é água, o que é sangue, o que é derrame articular, ele vai ficar quase que preto. A gente chama de anecoico, porque não tem ecos de ultrassom. Então, ele é um anecoico ou hipoecoico, mais escuro, não tão preto. Então, a gente consegue diferenciar essas estruturas por esses diferentes graus de escala de cinza também. Tá? Então, assim que o médico consegue identificar as estruturas no ultrassom. Se um paciente olhar aquela imagem, parece que está vendo
uma imagem em grego, assim, desconhecido, mas a gente consegue diferenciar isso pela diferença da escala de cinza, dos tons de cinza. Certo. Aqui seria onde eu estou com o mostrador, né? Aqui seria um tendão. Aí é um tendão, aí é o tendão do quadríceps, passando por E cima aqui é o ali. músculo. Aí é o músculo, a musculatura que vai se formar mais Certo, para a certo. região da coxa. Doutor, quando o médico clínico recebe esse resultado, a gente não sabe muito bem onde é que estava o transdutor, né? Porque conforme o ângulo que o operador está funcionando ali, colocando, muda a anatomia, de certa forma, né? Então, a minha pergunta é, o técnico que faz o exame, no caso do doutor Leonardo, tem que saber muito de anatomia, e tem que ter na cabeça a anatomia tridimensional, né, de cada setor Sim, do corpo, porque senão não se enxerga, não vai entender o que está enxergando ali. exatamente. Isso é Como muito é que é o importante para o médico. treinamento, então, para isso? Vocês voltam para o cadáver para poder enxergar tudo isso, ou como é que é? Muitas vezes, sim. Eu confesso que eu tive que voltar para os livros de anatomia quando eu comecei a estudar ultrassom lá em 2011. Eu tirei a poeira dos livros lá de anatomia, lá da época da faculdade, e fui estudar de volta, principalmente a anatomia músculo-esquelética, que é muito importante a gente ter essa noção tridimensional, porque cada movimento que a gente faz com o transdutor, você tem que saber se localizar ali. Então, é fundamental que o médico tenha um conhecimento importante de anatomia, principalmente quem vai... Todo médico deve ter um conhecimento importante, é uma das disciplinas mais importantes da cadeira de medicina, mas para quem vai trabalhar com ultrassom é fundamental saber anatomia, principalmente no caso do ultrassom reumatológico, ultrassom músculo-esquelético, saber a anatomia músculo-esquelética. Então, revisar musculaturas, tendões, o que está em cima do outro, qual a estrutura está passando por cima, por baixo, e conhecendo essa anatomia normal, a gente sabe ficar tudo mais fácil daí quando a gente vê algum exame alterado. Que nem aquele exame do joelho ali, aquele derrame não é para estar ali. Então, se olha aquilo ali, opa, tem alguma coisa estranha aqui, preta, aqui anecoica, é um derrame, a gente já sabe que estrutura que está ali naquela região, naquela topografia ali, que é o recesso suprapatelar. Então, a gente já facilmente, conhecendo a anatomia, a gente consegue já descobrir o que está acontecendo com o nosso paciente. Aham. E essas faculdades novas aí que não estão usando mais cadáveres para dar anatomia, doutor, é só bonecos, funciona isso? Pois agora os tempos mudaram, né, mais recentemente. Eu confesso que eu não sei como que está o ensino, né, nessas faculdades que não têm acesso ao cadáver. Eu sei que existem uns bonecos meus que simulam o corpo humano. Pode ser que alguns sejam bem realistas, eu já vi algumas coisas de foto de internet, mas não é a mesma. Acredito que não seja a mesma coisa do que o estudo antigo que a gente teve de avaliar o cadáver, tudo a moda antiga, né, como a gente fala no jargão. Pois é. E muitas faculdades, né, realmente isso é preocupante para nós, né, a formação médica, como que vai estar sendo feita aí. Vamos ficar atentos a isso, né? Até para bem orientar as pessoas aqui, mas em Isso, princípio seria possível ensinar, né? Mas é muito diferente o corpo humano de qualquer outra realização. Nós vermos anatomia num livro em 2 dimensões é muito diferente do que nós estarmos tocando uma pessoa, um paciente, por exemplo, né? exatamente, A diferença é da água para o vinho, então exato. realmente algo a ser observado, ainda mais nesse tipo de exame, assim, em que é fundamental essa observação pelo Exatamente. técnico, né? O senhor nos colocou aqui o pegando fogo a articulação, doutor. Isso. É que nem tudo, essa foto é para dizer que nem tudo é preto e branco também no ultrassom reumatológico especial. Aí eu coloquei essa imagem de fogo aí para representar o que a gente chama de Power Doppler. Então, o Power Doppler, ele é um Doppler. O Doppler ele serve para medir movimento, principalmente na área médica. A gente mede movimento dos vasos sanguíneos, movimento do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, esse Power Doppler ele consegue identificar a inflamação que está ocorrendo dentro da membrana sinovial. A membrana sinovial, ela inflamada, ela tem a gente chama de neoangiogênese, o termo técnico, ou seja, quando ocorre essa inflamação, ela vai produzir um monte de vazio sanguíneo novo, que não era para estar ali. Então, todos esses vazios sanguíneos são pequenos vasos sanguíneos, o sangue ele se movimenta bem lentamente nesses vasos,
na membrana sinovial, e a gente, com esse recurso que o ultrassom nos dá, que é o Power Doppler, ou seja, um Doppler de amplitude, um Doppler de potência, a gente consegue ver, identificar esse movimento do sangue, das hemácias, dentro desses pequenos vasos, e o aparelho nos dá essa imagem bonita, uma imagem que tem esse tom aí de fogo mesmo, mais alaranjado, mais avermelhado. A gente pode, logicamente, com o software do aparelho, mudar essas cores, se quiser, mas ele traz essa imagem como praxe, né, como padrão, desse laranja com esse tom, como se fosse um fogo mesmo ali, pegando fogo, entre aspas, dentro da articulação inflamada. Então, isso é uma articulação, aquela mesma articulação que a gente estava vendo lá, metacarpo-falangiana, que é na base do dedo, com uma inflamação importante à esquerda. Então, a gente vê a mesma escala de cinza, tudo preto e branco, e o próprio aparelho de ultrassom, muitos deles dão essa possibilidade de a gente fazer uma imagem que no aparelho eles chamam de dual, ou seja, uma imagem dupla, que de um lado fica a escala de cinza e de outro, em tempo real, a gente vai vendo os sinais ao Power Doppler. Aí um sinal bem importante, sinais ao Power Doppler, a gente coloca como grau 3, tem uma classificação que nós médicos usamos, quando está muito intenso. Então, é o grau máximo de captação. A gente sabe, então, que esse paciente, essa articulação está bem inflamada. Então, o Doppler ele indica inflamação em atividade na articulação. Doutor, deixa eu ver se eu aprendi a lição. Nós temos aqui à esquerda uma área super branca, uma solução de continuidade aqui, eu estou mostrando no vermelhinho aqui do laser. Essa é uma área hiperecóica e, portanto, ela é branca, porque ela é branca, e, portanto, deve ser osso. É osso, exatamente. Tá. Aqui eu vejo uma área preta, anecoica, o senhor falou, e que deve ser líquido. Que tem um pouquinho de líquido na articulação, né? Mas aqui talvez tenha até um pouco a mais, porque o que a gente vê aqui é uma área cheia de umas nuvens aqui, e que eu queria que o senhor descrevesse, porque isso aqui é o que não deveria estar aqui, né? Toda essa área aqui. Exatamente, isso é que a gente vai chamar de sinovite ou hipertrofia sinovial. Aquela membrana está hipertrofiada, ela fica mais hipoecogênica. Ali naquela areazinha que você mostrou é a articulação, ali a gente tem uma área de cartilagem. Eu até não falei antes, as cartilagens elas ficam bem escuras, quando elas estão normais, elas ficam bem escuras também. Até certo. Confunde, porque a cartilagem ela tem bastante água no interior. Ela também fica escura. Então, ali provavelmente é uma área de cartilagem. A gente, quando olha a cartilagem da metacarpo-falangiana, a gente faz essa posição aqui para abrir mais o espaço. Tem uma posição mais específica, quem faz o exame de ultrassom para olhar a cartilagem da mão. A gente, em vez de olhar assim, a gente pede para o paciente fazer isso. Porque a cartilagem ela acaba aparecendo mais nitidamente para a gente no exame de ultrassom. Então, ali aquele pretinho provavelmente é uma cartilagem normal, mas em cima ali está toda hipertrofiada a articulação e a gente vê que tem muita circulação sanguínea de pequenos vasos que estão dentro dessa membrana sinovial, que a gente vê pelo Power Doppler ali no lado direito. Então, a gente tem certeza daí que essa artrite está em atividade franca. Então, quando o médico pega um caso desse, um reumatologista pega um paciente assim, ele tem que fazer alguma mudança no tratamento, ou aumentar a dose do remédio, ou trocar, dependendo de cada caso, porque a gente sabe que o paciente não está respondendo, ou eventualmente não está usando o remédio direito, então tem que ser... isso acontece também, infelizmente, parei de tomar lá, tem que perguntar, né, pela anamnese, pela consulta, o que está acontecendo, porque normal não está, entendeu? Então, ou o paciente não está tomando remédio de forma adequada, ou está na hora de fazer alguma mudança na terapêutica. Doutor, esse exame dói? Não dói. Está inflamado, né? Está inflamado, o paciente vem na consulta com dor e o senhor diz assim, agora eu vou fazer um examezinho e o senhor manda fazer assim e fica apertando ali, deve doer, doutor. Não é para doer, a gente coloca sempre bastante gel, a gente vai mostrar depois numa outra imagem, e a gente procura, no caso da avaliação, em alguns momentos a gente faz pequenos movimentos de compressão, mas o ideal ali naquela avaliação específica é colocar bastante gel e deixar o transdutor quase que levitando. Então, é uma figura mostrando como é feito o exame. Então, a articulação ali embaixo, a gente coloca uma camada grande de gel, que o gel ele simula aquela água da banheira lá que a gente viu lá na história lá do ultrassom nos anos 50. Então, quanto mais água tem, melhor o som é transmitido. Então, e o som sai pela pontinha do transdutor ali, que é a parte do aparelho que encosta no paciente. Então, ali, por essa ponta, sai o feixe de ultrassom.
tem esse nome porque a gente não escuta o som, é um som acima da frequência que os seres humanos escutam, então a gente não escuta nenhum barulho na hora que está fazendo ultrassom, mas ali está sendo emitido um som que vai bater na estrutura lá, no caso aqui a articulação, então o gel ele é um condutor do som. Se eu não colocar o gel, eu não consigo ver a imagem, porque vai entrar ar entre aquela borrachinha que tem, aquela película que tem ali do transdutor, e a pele do paciente. Então a gente precisa colocar essa camada de gel para que simule como se fosse a água mesmo do exame do ultrassom, para que o som passe, bata na estrutura e volte para o próprio transdutor, daí ele vai reconhecer isso e vai mandar de volta lá para o computador do aparelho, no caso, ele vai transformar aquilo numa imagem. Então, a água é um ótimo meio de condução do som. Tem médicos que, inclusive, fazem um exame dentro de bacia de água. Dá para fazer também o transdutor, em teoria, aquela pontinha ela é selada, ela não é para entrar água ali dentro, então você pode colocar pelo menos uma parte do transdutor numa bacia de água, põe a mão do paciente dentro da bacia, então é um ótimo condutor também, em caso de ter que fazer exame em movimento, por exemplo, fazer alguns testes dinâmicos, que o gel às vezes não te permite tanta dinâmica assim, tem colegas que fazem dentro de pequenas bacias de água o exame. Isso, obviamente, de extremidades, né, dos dedinhos do pé, dedinhos da mão, dá para fazer assim dentro da água também o exame. Ou colocar bastante gel, que é o que a gente faz mais na prática clínica diária, colocar uma camada abundante de gel para que a gente possa ver a imagem com uma definição. Mas o exame, em geral, não é para doer. Às vezes o paciente já está com dor por si só, obviamente, mas não é um exame dolorido, assim, no geral. Esse transdutor estraga muito seguido, doutor? Não, você tem alguns cuidados que a gente deve ter com o transdutor, por exemplo, a gente não pode passar álcool 70, tudo como desinfetante, porque aquela borrachinha que tem embaixo, ela pode ressecar. Então, você tem algumas substâncias que a gente pode usar para esterilizar, e não pode passar tudo que for abrasivo não deve ser passado ali, porque a gente pode estragar essa borrachinha também, tá? Mas é para durar bastante tempo, assim, um transdutor desse que a gente mantém os cuidados do equipamento, dura vários anos. E aí o que a gente vê na imagem do ultrassom, ali a gente vê, né, uma articulação também metacarpo-falangiana, mostrando bastante hipertrofia sinovial, que é o que a gente vê no desenho, e o Power Doppler positivo ali, mostrando sinais de inflamação em atividade nessa articulação. Tá? Notem que aquele preto em cima ali da curvinha ali da articulação, aquilo é tudo gel. Então, praticamente, o transdutor nem está encostando na pele do paciente. A gente praticamente deixa o transdutor levitando ali para a gente fazer essa análise com o Power Doppler, porque o que acontece, doutor Carlos? Se eu apertar o transdutor ali, eu posso colabar aqueles vasos sanguíneos. Se eu colocar peso ali, pressão na mão, eu colabo aqueles vasos e às vezes o exame de Power Doppler pode dar negativo num paciente que deveria ter o exame positivo. Então isso é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos, na hora de fazer o exame com o Power Doppler, nunca colocar peso. Então colocar bastante gel e não pressionar. Tem que ser delicado ali, eu tenho até imagens fazendo um pouco de pressão e sem pressão, dá para ver nitidamente que o Power Doppler ele praticamente some, porque são vasos tão pequenininhos, se você apertar em cima, eles fecham. Colabam momentaneamente, enquanto você estiver fazendo a pressão ali, depois se tira, ele volta. Então, eles colabam, e você não vê o sinal ao Doppler. Ou ele diminui, um sinal que seria grau 2 ou 3, ele passa para 1 ou 0. Parece negativo. Que não está inflamado. Parece que não está inflamado, então pode enganar muito. Mas é um erro técnico, né? É um erro técnico, tem toda uma técnica para ser feito esse exame. Eu acho que é interessante, doutor Leonardo, lembrar o pessoal que está nos assistindo que isso aqui não é que nem fazer uma foto com o celular, né? Porque a foto com o celular, a pessoa está aqui na frente dessa estrutura toda que nós estamos vendo, batendo a foto. Enquanto que o transdutor, nessa foto, está em cima, né? De cima para baixo. Exatamente, é como se estivesse cortando. Faz um corte transversal. Isso, como se estivesse fazendo um corte no sentido do plano que ele tiver, né? Aqui, no caso, é um corte longitudinal da articulação, como se tivesse pego uma bisturi aqui, cortado o dedo de lado aqui, assim, pareceria a estrutura, tudo que está aqui dentro, né? Porque o transdutor estava posicionado nesse sentido aqui.
né? Se eu fizer assim, colocar o transdutor assim, é um corte transversal no sentido da articulação. Então, toda essa noção de anatomia o médico tem que ter de acordo com a posição que ele está fazendo o exame. Então, isso aí que nem o senhor falou antes, é muito importante ter essa noção de anatomia também. Perfeito. Quando é que o médico utiliza, então, o ultrassom, doutor? Então, ele pode usar, no caso do tanto reumatologista quanto em outras áreas, né, no diagnóstico. Na hora de fazer um diagnóstico da artrite reumatoide, a gente pode lançar a mão do ultrassom. Na hora de fazer um monitoramento também da doença, então, eu já tenho um diagnóstico, o paciente está acompanhando já, está tratando, aí eu posso também fazer esse ultrassom com o objetivo de analisar se aquele tratamento que eu estou fazendo ele está surtindo efeito, está diminuindo aqueles sinaizinhos ali ao Power Doppler, ou a própria hipertrofia sinovial está diminuindo. Então, eu posso fazer exames seriados dentro de alguns meses, por exemplo, acompanhando junto com o tratamento clínico tradicional, com exames de laboratório. A gente não deixa de fazer isso também, examinar o paciente, isso é muito importante, ver os sinais clínicos do paciente, se ele está melhorando clinicamente da dor. Também uma ferramenta a mais que a gente consegue olhar a anatomia e olhar esses sinais de inflamação pelo Power Doppler, também a gente consegue acompanhar, então, fazendo um monitoramento evolutivo. E também a parte de procedimentos ecoguiados. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, a infiltração, a gente depois lá na frente vai mostrar umas imagens, eu consigo acompanhar a agulha entrando dentro da articulação ou em volta de algum peritendão, enfim, qualquer infiltração que eu vá fazer no paciente. A gente tem hoje em dia técnicas, são muito boas, técnicas anatômicas para fazer infiltração no paciente, mas o ultrassom é uma ferramenta a mais que eu consigo ver a agulha entrando dentro da estrutura que eu quero, em tempo real, posso... então tem mais precisão na hora de fazer o exame, mais segurança realmente com o aparelho de ultrassom. E aqui, o que o médico vê, então? O que a gente procura? Que tipo de característica que a gente procura no exame de ultrassom quando a gente está fazendo o exame, então, no paciente com artrite reumatoide, que é o tema aí, o foco da nossa live, né? A gente vai procurar algumas estruturas, algumas alterações principais. Uma delas é aquela alteração que a gente mostrou naquele joelho lá no começo, que é o derrame articular. Pode passar o próximo. Aí. Então, o derrame articular, aqui mostrando um joelho, né? Ali uma foto ilustrativa. Então, é uma região ali acima do joelho, que é a região que costuma acumular líquido. Então, o derrame é um líquido, é nada mais, nada menos que o líquido sinovial, que essa membrana sinovial inflamada produz de forma aumentada. Então, ele fica aumentado, isso aumenta o volume da articulação em questão. Então, a gente consegue visualizar esse derrame, muitas vezes, fazendo pequenos movimentos de compressão. Aqui, já é diferente daquela outra avaliação. A gente pode fazer pequenos movimentos delicados, obviamente, de compressão, porque a gente consegue ver que é um líquido, que é um fluido que se desloca. Então, ele é compressivo e deslocável. Então, eu faço pequenos movimentos e ele praticamente some. Ó. A hora que eu aperto ali um pouquinho o transdutor, praticamente não tem nada. Por quê? Porque o líquido foi para o lado. Então, eu estou com o transdutor, como está naquela foto, ali eu fiz uma pequena pressão, aquele líquido vai para o lado, depois, quando eu solto a pressão, ele volta a aparecer ali dentro da imagem. Então, esses pequenos movimentos de compressão me ajudam a diferenciar o derrame sinovial, o derrame articular, da hipertrofia sinovial, que é o que chamamos de sinovite, que é essa próxima imagem ilustrativa, mostrando novamente a hipertrofia da membraninha que reveste as articulações, que a gente chama de membrana sinovial, que é justamente a membrana que produz o líquido sinovial. Então, quando ela está inflamada, ela começa a produzir um líquido errôneo, um líquido que não é satisfatório, um líquido que não lubrifica direito a articulação. Então, além de produzir mais líquido, um líquido que é deficiente, ela também cresce como se fosse um arbusto ali crescendo, como se fosse uma grama que fica mais alta ali dentro da articulação. Então, isso tudo faz com que a gente clinicamente olhe para o paciente e veja o aumento do volume articular propriamente dito. Então, com ultrassom, a gente também consegue ver a tal da hipertrofia sinovial. Ali na imagem que está já passando o vídeo, a gente consegue, eu também ali estou fazendo pequenos movimentos delicados de compressão, a gente nota a diferença daquela outra imagem. Quando eu comprimo aqui a hipertrofia sinovial, ela não desaparece.
ela é pouco compressível e não se desloca. E ela pode ter sinais ao Power Doppler, que a gente vê na imagem ali abaixo. Então, compare com a imagem normal lá do ultrassom, que a gente vê os ossinhos ali, o rádio semilunar, que são o nome dos ossinhos aqui do punho. Essa é uma imagem do punho, a foto ali de cima está mostrando a posição ideal do transdutor para fazer essa imagem. Então, a gente não tem aquela área escura, que a gente chama de hipoecóica, que está aparecendo no vídeo lá de cima, e eu estou fazendo movimentos de compressão. Toda aquela imagem ali mais escura, quase preta, entre aqueles ossinhos ali, é a tal da hipertrofia sinovial. E esses movimentos me fazem diferenciar o que é derrame e o que é de hipertrofia sinovial. Ali eu sei que a hipertrofia que é como se fosse um material esponjoso. Ele não desaparece, eu aperto um pouquinho, ele dá uma colabada, mas ele não é deslocável, ele não se desloca do local. E, nesse caso ali, como era uma artrite, uma sinovite em atividade, a gente consegue captar aqueles sinais vermelhinhos embaixo, que é o Power Doppler. Então, os sinais ao Power Doppler ativos na sinovite, na inflamação ativa, a gente consegue ver facilmente aí com ultrassom. Aqui um outro caso, daquela mesma articulaçãozinha, nota que a gente já está falando bastante dessas metacarpofalangianas, que é essa articulação da base dos dedos, ali uma segunda metacarpofalangiana, a imagem normal embaixo, e ao lado ali a imagem de uma sinovite, de uma inflamação que tem tanto hipertrofia quanto derrame. Isso aí também acontece com muita frequência, a gente ter derrame e a tal da hipertrofia sinovial ao mesmo tempo, porque tudo isso é processo inflamatório que está acontecendo dentro da articulação da artrite, e nesse caso a gente tinha também os sinais ao Power Doppler, com uma atividade importante ali, porque a gente sabe então que esse paciente está com a doença ativa, pelo menos essa articulação está com uma atividade inflamatória. Uma outra característica que a gente procura no exame de ultrassom, que a gente também consegue ver no raio-x, tudo isso que a gente falou antes ali é difícil ver no raio-x, não consegue ver direito, porque o exame de raio-x ele só mostra as estruturas ósseas de forma mais clara, de forma mais nítida. A gente tem uma presunção, por exemplo, quando o raio-x, a gente tem uma alteração de cartilagem, que o espaço que aquela cartilagem deveria estar ali não está mais. Então, a gente presume que haja uma alteração de cartilagem. Já o ultrassom, a gente consegue ver muito bem o que a gente chama de partes moles, ou seja, a pele, o tecido subcutâneo, a parte da membrana sinovial, tudo isso é muito bem visível ao ultrassom. E, no caso das erosões ósseas, que a gente também consegue ver lá no raio-x, a gente também vê muito bem aqui pelo ultrassom. Inclusive, tem estudos, doutor Carlos, mostrando que, dependendo da fase da artrite reumatoide que a gente vai fazer o ultrassom, ele é superior ao raio-x em cerca de 3 vezes para detectar essas erosões, porque a gente consegue ver pequenas erosõezinhas. Ali, por exemplo, tinha 1,9 milímetros aquela erosão ali da imagem da direita, aqui embaixo é normal, né, uma articulação normal, e ali 1,9 milímetros. É uma articulação dessa mesma segunda metacarpofalangiana, mas a gente está olhando aqui pela lateral dela, com uma imagem ali de cima do aparelho do ultrassom, do transdutor. Essa é uma área que é bem comum a gente ter erosão óssea na artrite reumatoide, tanto é que esse corte que a gente fala, essa foto, digamos assim, essa análise faz parte de um dos principais protocolos de avaliação da artrite reumatoide, fazer essa avaliação da face radial da metacarpofalangiana. Então, ali a gente vê uma pequena erosão que muitas vezes pode passar despercebida pelo raio-x, porque o raio-x é como se fosse aquela foto que o senhor falou, doutor Carlos, aquela foto de frente que a gente faz. Lógico, tem os cortes que dá para fazer em perfil, oblíquo, mas a gente vai ver uma imagem estática e eu não consigo fazer movimentos de varredura, que é a grande vantagem que o ultrassom dá. Eu posso movimentar o transdutor para lá e para cá, para procurar essas erosões, para procurar esses outros achados, coisa que no raio-x, por exemplo, eu não consigo fazer uma foto estática. O técnico vai lá, faz a foto do paciente, e eu não consigo fazer esse movimento dinâmico que é o que eu consigo fazer pelo ultrassom. Então, tem essas vantagens ali de conseguir enxergar pequenas erosõezinhas milimétricas. Se eu tiver 1 milímetro ali, eu vou conseguir ver. No raio-x, às vezes, passa despercebido isso.
Mas o raio-x é um exame bom, que ele dá uma doutor, panorâmica melhor. Esses exames tudo que antigamente eram feitos só pelo radiologista, como o nome chama, são exames que têm radiação. Qual é a radiação da ecografia, doutor? Nenhuma. O ultrassom na ecografia não emite radiação. É um outro método. Isso é uma das vantagens também. A gente não expõe o paciente a nenhuma radiação, e nem quem está fazendo, quem está trabalhando, obviamente, o técnico, ou no caso aí do ultrassom médico, né? A gente não expõe ele a nenhum tipo de radiação, de radioatividade. Então, isso é importante também. E aqui é aquele exame dinâmico que a gente está vendo, aquela erosão ali, ó, é a mesma erosão. Então, ali eu troquei, inclusive, de plano. A erosão, por definição, ela deve ser vista em 2 planos perpendiculares também. Isso é uma coisa técnica nossa, médica, mas, assim, para eu dizer que é uma erosão real, eu preciso ver ela em 2 planos. Então, ali, eu consigo vê-la no longitudinal, depois eu viro o transdutor no transversal para poder ver essa imagem, ó, tô longitudinal, aqui eu inverti o transdutor para transversal, e eu continuo vendo a erosão, então é uma erosão real. Essa áreazinha é como se fosse um buraco mesmo, por isso que eu pus aquela foto de um buraco na estrada. É como se fosse um buraco, tem aquela linhazinha do osso, que é uma linha mais hiperecóica, uma linha mais branca, e daí, de repente, tem um buraco ali que é a erosão. E aí eu fiz um comparativo entre raio-x e ultrassom. Não é que um exame é melhor que o outro. Os 2 exames são muito importantes, mas note que o raio-x ele vai dar uma visão ampla do que está acontecendo com a mão, até o punho ali, eu consigo ver tudo ali. E o ultrassom é como se eu pegasse uma pequena areazinha, que é o tamanho que cabe aquela membraninha do transdutor. Esse transdutor, inclusive, é um transdutor bem pequenininho, que a gente vê nessa foto, de 22 MHz, que ele dá uma imagem superficial muito boa. E também é uma parte técnica, esses hertz que a gente fala, né? Então, quanto mais alta a frequência do transdutor, que a gente mede em hertz, a gente comentou naquela live do ano passado sobre a física do ultrassom, também o pessoal que estiver interessado pode olhar. Então, quanto mais alta essa frequência, mais, assim, a imagem mais nítida na região superficial. Então, nesse caso, o ultrassom é como se eu fizesse um zoom lá de uma estruturinha óssea, pegasse um pedacinho lá daquele raio-x para olhar de forma mais nítida a cada estrutura separadamente, se eu quiser ver, com a grande vantagem de ampliar a imagem também e de fazer esses movimentos mais dinâmicos. Então, ali é como se eu pegasse só aquele pedacinho ali, aquele quadradinho, né, e ampliasse aquilo para olhar aquela imagem, para ter uma imagem semelhante à que eu estou vendo ali da ultrassonografia na direita. Né? Pode dar mais uma clicada que ele vai ampliar ali a imagem, doutor Carlos. É como se eu estivesse pegando só aquela areazinha e vendo só essa partezinha ali da articulação, que é o que me interessa mais. Então, com o ultrassom eu consigo ampliar essa área, né? Pegar essa areazinha bem pequena e ampliar o tamanho dela. Por isso que eu consigo ver pequenas erosões que, às vezes, na hora de fazer o raio-x, elas podem passar despercebidas. Não é que um método é melhor que o outro, é um método diferente do outro. Então, o ultrassom ele é superior para ver essas pequenas erosões. Mal comparando, eu imagino não seja de fato a mesma não é a situação. mesma imagem, é só a ilustração. Mas esse redondinho aqui não deveria estar aqui, né? Isso aqui provavelmente aí seja uma erosão. É uma erosãozinha então, ali. No raio-x, uma erosão aparece assim como o quê? Um cisto, como uma bolinha mais escura, né? Enquanto que na ecografia, pelo menos para mim, aparece muito mais nítido a solução de continuidade da linha da cortical do osso. E se eu comparar com esse osso aqui, ó, esse aqui também tem uma continuidade, né? Normal. Esse aqui, ó, o ratinho veio aqui e deu uma comida aqui, deu uma mordida. Exatamente, é isso que a gente consegue ver, principalmente com a avaliação que é dinâmica. E ali a gente conseguiu ver no raio-x ali, aquela bolinha ali, porque ela está mais na ponta. Então, se ela está mais numa área que fica sobreposta com outro plano, então a gente já fica mais difícil de definir. Então, o ultrassom ele supera nesse sentido o raio-x para ver essas pequenas erosões, erosões precoces, que é o que a gente quer ver o quanto antes. Então, se o paciente também está fazendo erosão, novas erosões, a gente sabe que a artrite dele também não está muito bem controlada, que ele pode estar tendo progressão da doença. Então, novas erosões também são sinais de alerta para nós reumatologistas. Aí é só uma imagem ilustrativa mostrando como é que é o protocolo de avaliação que a gente faz por ultrassom, aí um protocolo chamado USC10,
ele tem esse nome porque a gente avalia 10 articulações da região das mãos e dos punhos bilateralmente. Então, a gente olha a segunda e a terceira metacarpofalangiana, a segunda e a terceira interfalangiana proximal, tanto da parte aqui de cima, dorsal, quanto a parte palmar, a gente faz a avaliação dessas articulações, e a gente olha também a articulação do punho dos dois lados, por isso que a gente chama de US10, que são 10 articulações principais que a gente faz dentro desse protocolo, justamente isso foi estudado, essas articulações, e foi observado que são as articulações que mais a gente tem a possibilidade, a chance de encontrar alterações, seja essas alterações, aquela hipertrofia sinovial, derrames ou as erosões ósseas. Então, para que seja mais prático o exame, foi desenvolvido esses protocolos. Tem esse US10, que a gente olha as mãos e punhos, e tem um que a gente chama US7, que é um protocolo que foi desenvolvido lá na Alemanha em 2009, pelo pessoal do EULAR, que avalia um dos lados dominantes, ou seja, a mão e o punho que mais o paciente se queixa de sintoma, de inchaço, de dor. Essas mesmas articulaçõezinhas, a segunda e a terceira metacarpofalangianas, segunda e terceira interfalangiana proximal e o punho, e também 2 articulações lá do pé, que os pés também podem ser afetados pela artrite reumatoide. A segunda e a quinta metatarsofalangiana do pé, procurando também erosões, procurando inflamações, hipertrofias sinoviais, derrames. Então, são protocolos que foram feitos para que a prática da ultrassonografia seja feita de forma reprodutível, não só em estudo, mas também dentro do consultório, para que o tempo de exame seja um tempo que possa ser colocado ali dentro de um tempo normal de exame ou dentro de uma consulta médica. E aqui é referente ao monitoramento, que também é outra maneira que o reumatologista pode, ou o ultrassonografista pode utilizar para acompanhar os pacientes com artrite reumatoide. Então, pode passar a próxima, doutor Carlos. Uhum. Então, aqui uma imagem mostrando uma comparação pré e pós-tratamento, também de articulações metacarpofalangianas, ali em cima a segunda e a terceira, embaixo também é o mesmo paciente aqui nessa imagem, com 2 meses de diferença. Então, é a mesma pessoa, as mesmas articulações. Antes de começar a tratar, ali em cima a gente vê vários sinais ao Power Doppler, pegando inclusive um pouquinho de tendão ali, a gente chama de paratendinite, aquilo que está em volta do tendãozinho que faz a extensão do dedo, e também tinha sinovite com Power Doppler positivo. 2 meses depois de ter começado um dos tratamentos com imunobiológico, a gente repara nitidamente que existe uma diminuição da quantidade desses sinais ao Power Doppler, também tem uma diminuição da hipertrofia sinovial, ali, principalmente na segunda metacarpofalangiana. Então, o ultrassom, ele, além de mostrar, de nos auxiliar no diagnóstico, a gente pode fazer também exames comparativos depois de já ter iniciado o tratamento. Com esse exame, por exemplo, eu tenho certeza que o paciente está melhorando depois do tratamento. Mesmo que ele fale que está com uma dorzinha ou outra, eu vejo de forma objetiva que, de forma nítida, que os sinais ao Doppler, que é o Power Doppler, que é o que a gente consegue identificar os vazios sanguíneos do processo inflamatório, eles estão diminuindo com o passar do tempo, com o passar do tratamento. Ali com 2 meses, que é um tempo ainda pequeno, a gente muitas vezes espera até mais tempo para avaliar a resposta dos biológicos, mas já com 2 meses a gente já nota melhora na imagem desse paciente. Tá? Eu concordo, tem olhando assim, principalmente na terceira metacarpofalangiana, as 2 fotos mais da direita aí no slide, tem uma nítida diminuição, né? Na esquerda não parece tão nítida, pelo menos, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, dá para ter uma ideia, por exemplo, numérica, qual é a superfície do que está se vendo em termos de vasos inflamados nas fotos de cima, em oposição à superfície vermelha, superfície inflamada nas fotos de baixo? O aparelho tem como calcular isso? Tem alguns softwares que fazem isso, eu já vi isso em aulas de alguns aparelhos, de aulas de professores lá do EULAR, mas a gente faz isso de forma subjetiva, professor. Por exemplo, a gente tem uma classificação do Doppler, que vai de 0, que quando não tem nenhum sinal, grau 0, então ele pode ter a tal da hipertrofia sinovial, que é aquele aumento da membrana sinovial, sem Doppler. Isso acontece muitas vezes quando a gente começa o tratamento, que a primeira coisa que normalmente a gente vê reduzir são esses sinais ao Power Doppler.
Então, o paciente às vezes pode ter, né, uma hipertrofia sinovial ali até um grau 3, com Doppler 0. Não peguei nenhum sinal ao Doppler. Tem uma regulagem, toda adequada que a gente deve fazer, o médico deve aprender a fazer isso. Isso a gente ensina também nos nossos treinamentos, para que regule certinho, não faça pressão. Então, são todos detalhes técnicos para que realmente aquele Doppler seja real. Então, pode acontecer de ter hipertrofia sem o Doppler, principalmente quando a gente começa o tratamento. E a gente tem uma graduação do Doppler, que vai de 0 até 3. Quando ele tem mais que 50% da área ali da membrana sinovial afetada, a gente coloca como grau 3. Se ele tiver menos do que 50% ou até 50%, e mais que 3 pontinhos daquele é o grau 2. Aí, quando ele tem 3 pontinhos ou menos, a gente dá como grau 1. E se não tiver nada, é 0. Então, a gente nós médicos, classificamos esse Power Doppler de forma subjetiva, olhando, né, pelo olho mesmo, olhando assim. Lógico que é subjetivo, mas, como o senhor perguntou, existe alguns equipamentos que tem um software que você pega o medidor, você mede a área que você quer que ele faça essa aferição, e ele, pelos pixels de Power Doppler, ele consegue te dar, aqui tem 40%, por exemplo, de sinais ao Power Doppler. Aqui tem 55%, coisa que o olho humano, às vezes, não consegue fazer de forma adequada. Exato. Mas eu já vi isso, não é todo aparelho que tem, mas eu já vi isso numa aula de um professor do EULAR. Eu achei muito interessante. O pessoal da Europa utiliza muito ultrassom, principalmente na Itália, na Alemanha. Então, eu vi isso numa aula, achei bem interessante também. Uhum. E aqui também é outro caso. Eu queria aproveitar e vou colocar agora a pergunta da Cleusa, porque tem a ver com esse caso aí. Ela diz que tem artrite reumatoide, está sentindo muitas dores nas mãos, ombros, cotovelos, joelhos, pés e punhos. Sente muitas dores. Toma injeção Cinzia. Será que vou ser curada? A direção da cura existe na artrite, existe controle, e eu acho que nós poderíamos utilizar essa pergunta aqui para ilustrar até a foto que trazes nesse slide, doutor Leonardo. Uhum. Então, a gente não fala cura para essas doenças autoimunes, tá, Cleusa? Nem para, em especial na artrite reumatoide. A gente usa um outro termo, que é a tal da remissão. Então, o que a gente quer, nós reumatologistas? Nós queremos induzir a chamada remissão da doença. Por isso que a gente faz o tratamento. Se você já está usando o imunobiológico, não sei exatamente quanto tempo, enfim, mas depois de algum tempo utilizando o imunobiológico, se ele não está dando efeito adequado, não induziu a tal da remissão, ele tem que reavaliar o tratamento. O reumatologista vai ter que ver ou associar algum outro medicamento, ou trocar. Às vezes é necessário até troca, dependendo de cada caso, obviamente, mas aí cada caso tem que ser avaliado individualmente, por consulta com seu médico. Mas a gente não fala em cura. Então, a artrite reumatoide, ela não é uma doença que tem cura, mas ela tem tratamento, e esse tratamento objetiva induzir a chamada remissão, que é quando a doença fica quietinha, quase como se a pessoa tivesse curada, entre aspas. A pessoa tem a doença, às vezes a gente vai fazer um exame desse e não vê nenhum sinal de artrite. Eu, inclusive, agora fiz um curso, esses dias atrás, doutor Carlos, a gente pega pacientes também para fazer os exames durante o curso, de forma gratuita, né? O paciente vai lá e ganha o exame, e eu acabei aproveitando para fazer alguns exames de pacientes minhas mesmo, e tinha uma paciente que eu estava realmente suspeitando que ela tivesse em remissão, os exames normais, ela super bem também, clinicamente, e de fato pude confirmar com o ultrassom, fiz o ultrassom, ela não tinha nenhum sinal, ela tinha uma erosãozinha óssea e não tinha nenhum sinal de doença em atividade. Por sinal, aquele exame que a gente viu ali há pouco, aquela erosãozinha dela, porque aquilo já tinha acontecido há um tempo atrás. Revisando os exames que eu tinha feito nela lá em 2020, 2019, ela já tinha aquela erosão. Então, não é uma erosão nova, eu sei que já estava ali, então ficou como se fosse um buraquinho ali, mas ela não está com atividade inflamatória em atividade atualmente. Então, a gente sabe que ela está em remissão. Então, eu não vou dizer que ela está curada. Tá? Não está curada, porque aquilo pode voltar, ela está tomando remédio. Se parar o medicamento, às vezes pode ser que volte. Então, tudo isso tem que ser estudado com cautela pelo reumatologista, a hora adequada de diminuir um remédio, de parar o remédio. Tá? Mas, assim, respondendo a pergunta, a doença não tem cura, mas tem tratamento. É como pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, são doenças crônicas que a gente trata.
para que a pessoa fique bem, praticamente como se não tivesse a doença, mas a gente sabe que a doença pode voltar. Perfeito. Eu acredito que a meta hoje em dia é fazer a pessoa retornar aos seus afazeres normais, né? Que tenha qualidade de vida, o mínimo de dor possível, Isso. e uma boa parte dos pacientes com esses recursos hoje, mesmo sendo mais caros, às vezes o convênio tem dificuldade de liberar, mas a gente consegue pelo SUS, né? Viva o SUS aí no Brasil, que se consegue esses tratamentos tendo indicação, as pessoas conseguem fazer a remissão da doença. É como se a doença ficasse bloqueada nesses mecanismos todos que o Dr. Leonardo nos falou, e muda a história natural do processo inflamatório, e a pessoa pode voltar a trabalhar, a pessoa pode voltar a cuidar da sua família, ter seus afazeres domésticos, enfim, é tudo que o reumatologista quer, né? Que o paciente entre no consultório e diz: doutor, olha aqui, ó, doutor, melhorei, maravilha, e a gente tem esse sorriso simpático que nem o doutor Leonardo está fazendo aí na minha frente, porque Verdade. ele sabe o que eu estou falando. A gente vibra junto com o paciente quando isso acontece, e felizmente hoje é já na maioria dos pacientes. Não é em todos, porque a artrite se manifesta diferente em cada pessoa, e a gente tem então que cuidar também e fazer tratamentos distintos. Eu queria colocar aqui, Leonardo, na tela, a pergunta do José Antônio. Ele queria uma comparação entre artrite reumatoide versus osteoartrite, né, em termos do que se encontra no ultrassom. É claro, José Antônio, que nós fizemos uma live o ano passado com o Dr. Leonardo em que ele falou isso, então eu até gostaria de lhe referenciar para essa live. É fácil de achar aqui no canal, está gravada, e ali o doutor nos deu, inclusive, os exemplos com fotos e tudo da sua prática. Mas, assim, em uma, duas frases, doutor Leonardo, qual é a diferença do ultrassom nessas duas entidades? Então, do ponto de vista de ultrassom, a gente nota que na osteoartrite a gente tem também um pouco de inflamação, a gente pode encontrar um pouco de processo inflamatório, mas não tão grande quanto aquela hipertrofia sinovial que a gente vê na artrite reumatoide. Outra característica interessante é que existem algumas articulações, algumas regiões, principalmente na mão, que tem a osteoartrite ou osteoartrose ou artrose, ela tem uma prevalência maior do que a artrite reumatoide. No caso da osteoartrite, ela costuma pegar principalmente a pontinha dos dedos, que a gente chama de interfalangianas distais. Então, a artrite reumatoide, de maneira geral, não afeta essas articulações aqui, as interfalangianas distais. Pode pegar também, daí é comum isso, tanto em uma quanto outra doença, pegar a interfalangiana proximal, mas normalmente a osteoartrose não vai pegar aqui as metacarpofalangianas, que são essas articulações aqui, ó, da base dos dedos. E ela pode pegar também essa primeira articulação aqui, que a gente chama de primeira carpo metacarpo, que é na base do polegar. Aqui é bem comum, a gente chama, até tem um nome chamado rizoartrose ou risartrose, né? Que pega essa primeira articulação de um dos ossinhos do carpo, tá? Com a base do primeiro dedo aqui do polegar. Então aqui é comum a gente ver sinais de osteoartrite que a gente não vê na artrite reumatoide. Isso pode acontecer do paciente ter as duas doenças. Como a osteoartrite é muito prevalente, então às vezes a gente tem um paciente que tem as duas doenças. Mas a gente, do ponto de vista clínico, consegue diferenciar por essas articulações, e pelo ultrassom a gente vê alguns sinais mais característicos de uma do que de outra doença. Com a artrite reumatoide, ela faz mais hipertrofia, ela tende a ter uma positividade, uma presença de power Doppler maior do que na osteoartrite, e a osteoartrite ela costuma fazer aqueles chamados osteófitos, que são aqueles, a gente chama, né, popularmente, o pessoal chama popularmente de bicos de papagaio, que dá na coluna, mas eles também podem dar em outras articulações, como aqui nos dedinhos. Então ela faz um crescimento do osso. O osso ele sai do próprio plano normal, ele faz como se fosse um biquinho, uma pontinha, que a gente chama de osteófito, bem na região ao redor da articulação. Isso a gente consegue ver também pela ultrassonografia, esses osteófitos. Então a gente consegue diferenciar bem assim, o próprio raio-x já dá uma boa noção também desses osteófitos, e com ultrassom também a gente consegue diferenciar, com a vantagem de poder também avaliar as partes moles, que são as membranas sinoviais, né, utilizar o power Doppler, enfim. Então, são métodos que se complementam, mas a gente consegue diferenciar, sim, tanto do ponto de vista clínico,
quanto pela imagem a gente pode utilizar para ajudar a diferenciar essas duas doenças. Aqui nós temos uma sessão da nossa live que é muito importante, porque, doutor Leonardo, às vezes tem articulações que são difíceis da gente entrar, ou porque a anatomia do paciente é diferente, nós precisamos colocar um remédio dentro da junta, nós precisamos tirar um líquido dali para poder examinar. Se é uma junta só que está vermelha, quente, inchada, mesmo no paciente com artrite reumatoide, a gente fica se questionando, será que uma bactéria achou o caminho aí dentro da junta e está dando a chamada artrite séptica? Então a gente tem que realmente botar uma agulha, às vezes até um pouco calibrosa, né? Porque aquele líquido, às vezes é pus mesmo, e é tão denso que uma agulhinha muito fininha, tipo agulha de insulina, por exemplo, não vai sair nada, a gente não consegue aspirar, né? Então eu queria lhe perguntar, em que o ultrassom ajuda nessas circunstâncias em que muitas vezes nós temos os parâmetros da anatomia, digamos, topográfica, anatomia externa do paciente, a gente palpa, sabe, aqui deve estar junta, e às vezes a gente bota aquela agulha e bate no osso, e a gente não consegue realmente tirar o líquido como está aparecendo aí nessa figura. Então, o ultrassom, realmente, ele, apesar de a gente ter toda a parte anatômica, né, as técnicas de infiltração, a gente chama de as cegas, mas não é bem as cegas, porque tem toda uma técnica, mas a ultrassonografia, ela nos orienta, eu consigo enxergar minha agulha entrando dentro do recesso articular de forma, e passando por todos os planos, de forma muito fácil. Ali, por exemplo, um joelho, que eu estou entrando com a agulha ali à esquerda, dá para ver nitidamente a agulha. A gente tem derrame, que é aquela parte escura, eu estou ali aspirando o derrame, então tirando aquele líquido, aquele material. E ali a hipertrofia sinovial. Note quando eu puxo o líquido, aquelas membraninhas, elas começam a querer até entupir a agulha. Isso acontece muitas vezes quando a gente está fazendo o procedimento às cegas. Então ali eu vou olhando, eu consigo afastar um pouco a ponta da agulha, aproximar, na hora que eu estar aspirando esse material. Então, eu consigo aspirar com uma facilidade melhor, tirar todo esse conteúdo inflamatório de dentro da articulação. E a imagem da direita, ali eu estou fazendo a introdução do medicamento. Ali eu já estou, um outro caso que eu estou fazendo a infiltração propriamente dita, que a gente introduz, então eu consigo todo o processo, desde a anestesia, a gente vai anestesiando a pele, os tecidos subcutâneos, eu já vou acompanhando o trajeto da agulha até o meu alvo, que eu já estou vendo ali pelo ultrassom. Então, tudo fica aparecendo para mim na tela, desde a entrada da agulha até onde eu vou chegar. Então, tem toda uma técnica que a gente chama de triangulação da agulha, né, que você deixa o transdutor num plano. Tem várias maneiras de fazer, mas a maneira mais fácil de visualizar é quando a agulha está no plano do transdutor. Então, a gente consegue ver essa agulha chegando ali, entrando dentro do recesso ali, ó. Eu estou aspirando ali, nota que aquele movimento da membrana é porque eu estou puxando o líquido, a membrana acaba vindo junto, mas é um tecido que não vai ser aspirado, ele pode até entupir a pontinha da agulha ali. Então, nota ali que eu puxo um pouquinho, vou mais para trás, volto. Então, esse tipo de destreza, na verdade, da aspiração, só o ultrassom consegue fazer. E ali eu já estou aplicando o medicamento ali na imagem da direita, a gente nota que está saindo um líquido da ponta da agulha, que eu estou colocando o medicamento ali dentro, que pode ser um glicocorticoide, daí vai muito da necessidade, do julgamento do médico. Então, a gente tem corticoides que a gente utiliza intraarticular, que são muito bons, como é o caso da triancinolona. A gente pode utilizar também o que a gente chama de viscosuplementos, viscosuplementação com ácido hialurônico. Então, cada caso, a gente define o que a gente vai tratar o paciente de forma intraarticular. Em alguns casos, a gente só aspira, né? Como o Dr. Carlos falou, por exemplo, uma suspeita de artrite séptica. A gente primeiro tem que tirar aquele material para mandar para um laboratório analisar, por exemplo. Então, se eu tenho a suspeita de uma infecção dentro da articulação, eu também posso usar ultrassom para chegar com a minha agulha. Então, eu consigo, a grande vantagem é que eu consigo, mesmo que o paciente tenha um pequeno derrame ali, eu consigo acertar mais fácil esse derrame, porque eu consigo ver o trajeto da agulha e consigo acertar ali no ponto certo. E muitas vezes as cegas, sem o ultrassom, no caso, a gente não consegue fazer isso de forma muito, muito delicada e acaba demorando um pouco mais para acertar o ponto de interesse, né? Doutor Leonardo, deixa eu colocar
uma situação aqui que o pessoal escreveu. Deixa eu achar aqui, por só um momentinho. Aqui, ó. A Ilka escreve uma frase. É necessário fazer ultrassom. Ponto. Eu queria transformar isso aqui numa interrogação. É obrigatório? É útil? É necessário? Seria conveniente fazer ultrassom desses pacientes, doutor? Eu sei que o senhor está assim, biased, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, para dizer que sim, né? Mas eu quero saber agora a opinião séria aqui para o canal. Os pacientes não estão nos ouvindo, doutor, é de médico para médico. Me diga aqui, onde é que o senhor se situa em relação à Ilka? Não é que seja necessário, depende de cada caso, depende do médico. Hoje, os critérios diagnósticos, por exemplo, para artrite reumatoide, a gente tem ultrassom como um método auxiliar de diagnóstico. Então, não é obrigatório o médico fazer ultrassom para fazer o diagnóstico. Não consegue fazer o diagnóstico sem o exame. Mas o exame ele dá algumas informações a mais para a gente. E os próprios critérios lá de 2010 falam que a gente pode utilizar exames de imagem principalmente na contagem de articulações acometidas. E no caso de dúvida diagnóstica também. Então, tem algumas situações que a gente olha para o paciente, palpa com a mão, já não tem dúvida. Você tem artrite reumatoide pela característica, pelos exames laboratoriais, enfim. Mas muitas vezes a gente pode utilizar ultrassom em casos de dúvida de diagnóstico ou no caso de uma avaliação para ter uma avaliação mais completa da extensão da doença. Será que todas as articulações realmente estão inflamadas ou o paciente está só reclamando de dor e não é tudo isso que está inflamado? Então, o ultrassom nesse cenário ele ajuda bastante, mas ele não é um exame obrigatório, até porque a gente sabe que a disponibilidade de exames mais específicos de ultrassom dentro da reumatologia não é uma coisa que está difundida por todo o país, nem pelo mundo, enfim, né? Não é todo mundo que faz ultrassom e não é uma coisa obrigatória. Longe disso, pelos critérios é muito claro que você faz o diagnóstico da artrite e também o acompanhamento. Você não precisa especificamente utilizar ultrassom, mas é um exame que muitas vezes vai ajudar bastante, como eu estava falando agora da infiltração ali, em determinadas situações que a gente tem derrames pequenos, tudo, o ultrassom ele vai ser muito mais certeiro. Você vai fazer o furinho ali no paciente, vai achar o local ali, é muito mais rápido fazer um procedimento guiado por ultrassom, para quem já tem experiência, do que fazer sem ultrassom, por exemplo. E para diagnóstico também. Então, ele é um exame complementar, é mais uma ferramenta, é uma arma a mais no nosso arsenal, digamos assim, de diagnóstico e de acompanhamento para a gente poder utilizar. Lógico que a gente deseja que quanto mais médicos estejam atuando com ultrassom, o método seja mais difundido, isso realmente é um exame inócuo, indolor, como a gente já falou antes, isso realmente vai trazer benefício tanto para o médico quanto para o paciente. Tá? Então, aí a gente está falando algumas vantagens do ultrassom. Como a gente já falou antes, é um exame indolor, é um exame seguro, é feito até em grávidas, as gestantes fazem há muitos anos exames de ultrassom sem nenhum dano, nem para ela, nem para o feto, então é um exame inócuo para o ser humano. A gente ganha em assertividade diagnóstica, como eu falei, então, casos de dúvida diagnóstica, é fantástico o exame de ultrassom. Muitas vezes a gente fica em dúvida, mesmo médicos mais experientes, aí, né, como o caso do Dr. Carlos também, eu já tenho alguns anos também de estrada aí na reumatologia, então, às vezes, gera dúvida no diagnóstico, será que esse paciente tem uma artrite, não tem? Então, nesse cenário, o ultrassom ele ajuda muito mesmo a gente tirar essa dúvida, mesmo que o exame dê normal. Nossa, o exame dê normal, estou tranquilo, paciente, vou procurar outra causa. Às vezes, as dores relacionadas com fibromialgia, por exemplo, às vezes enganam muito. Então, às vezes, a gente faz exame de ultrassom que dá normal, a gente fica mais tranquilo, que não tem nenhum derrame articular, não tem uma hipertrofia sinovial. Então, a gente ganha em assertividade, agilidade no diagnóstico, principalmente se o seu médico já fizer o exame ali no local da consulta, não precisa mandar para outro local, para voltar depois no outro dia. Então, isso a gente ganha agilidade, rapidez no diagnóstico. A gente pode avaliar a evolução do paciente de forma mais objetiva, como eu comentei ali naquela imagem que a gente mostrou, né? A melhora da imagem, o paciente referindo melhora também. Então, é uma ferramenta a mais para a gente avaliar esse tratamento, se esse tratamento está dando resultado ou não.
diagnóstico diferenciais, como a gente falou, osteoartrite, artrite reumatoide. Existem outros diagnósticos diferenciais, por exemplo, as artrites microcristalinas, como a gota, a pseudogota. A gente tem vários sinais bem característicos ao ultrassom que a gente vê nessas doenças também. Então, às vezes, a gente pode ficar na dúvida entre artrite reumatoide e gota, por exemplo. Às vezes o paciente faz uma artrite muito parecida com a artrite reumatoide, um paciente de gota. Então, tem alguns sinais ali ao ultrassom que eu consigo identificar que são mais prevalentes, por exemplo, na gota, como o sinal do duplo contorno, a gente falou na live passada, a artrite microcristalina, aqueles pequenos agregados de cristal. Então, isso ajuda a diferenciar uma doença de outra. E, como a gente falou, as infiltrações, o ultrassom ele traz uma segurança maior na hora da gente fazer uma infiltração articular ou uma punção para mandar o líquido para análise. Essa pergunta é realmente interessante. Que bom que o senhor colocou esse slide aí, doutor. Uhum. Isso, os pacientes muito têm essa dúvida, será que o convênio cobre os exames? A resposta sim, existem códigos para esses exames, que são exames mais específicos de articulação, tanto o exame articular quanto o exame que a gente chama de Power Doppler, que é o Doppler, o nome do código não está escrito Power Doppler exatamente, mas na CBHPM, que é uma tabela que nós temos brasileira, que é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, né, tem essa sigla CBHPM, ela contempla, então, esses exames de ultrassom reumatológico em 2 códigos principais, que é o ultrassom de articulação e o Power Doppler, que a gente chama de Doppler de órgão ou estrutura isolada, que serve também para outros exames. Por exemplo, o médico vai fazer um exame de tireoide, vai querer fazer o Power Doppler, ele vai utilizar esse código. Avaliação de nódulos, por exemplo, um nódulo, que eu quero ver se esse nódulo também tem circulação, uma circulação aumentada também pode ser utilizado. Então, sim, o convênio, ele cobre esses exames, né? Eu acho que o próximo slide até fala ali quais são esses códigos, ali tem essa tabelinha da CBHPM, né? Então, tem esses números ali que são as codificações que os médicos usam, a secretária coloca lá na hora de pedir o exame. Então, a maioria dos convênios cobre esses exames. E essa pergunta é interessante, quem pode fazer ultrassom no Brasil? Ultrassom diagnóstico, né? Então, o ultrassom, do ponto de vista diagnóstico, é uma prerrogativa do médico, né? O médico, no caso, nós que tratamos humanos, mas também lá tem a medicina veterinária, o médico veterinário também pode fazer por lei, mas com o objetivo de diagnóstico e de acompanhamento de tratamentos, é a prerrogativa do médico fazer esse tipo de exame. E qualquer médico inscrito no seu CRM, né, diplomado, com o Conselho de Medicina em dia, enfim, ele pode exercer a profissão em qualquer ramo, desde que ele assuma, né, os atos, a responsabilidade. Então, não precisa ser especialista em ultrassom, mas um médico inscrito no Conselho de Medicina, ele pode realizar a ultrassonografia para diagnóstico ou para tratamentos, mesmo no caso de guiar procedimentos. E pode emitir um laudo que seja, digamos, oficial, médico, assinado. Sim. E tudo? Sim, a gente até fala também nos próximos slides, o ideal é que o médico emita um laudo, né, principalmente se ele está cobrando o exame, né? Então, a competência do médico é a interpretação do exame e também com a emissão do laudo. Então, o médico ele deve realizar esse laudo, se ele está cobrando principalmente o exame, está fazendo o exame completo ali, tudo. O que pode acontecer muitas vezes é a gente fazer um exame de comparação, depois, por exemplo, o paciente já fez um exame para avaliar artrite reumatoide, você vai lá fazer uma avaliação de algumas articulações com extensão do exame físico. Isso acontece muito dentro da reumatologia, só um acompanhamento daquele exame, como se eu estivesse fazendo o meu exame físico, só que, entre aspas, ali com uma ferramenta a mais, como se fosse um estetoscópio ali diferente, usando para visualizar essas articulações internamente. Então, muitas vezes o médico não vai estar ao lado porque ele está usando ali mais como uma extensão do exame físico, mas geralmente ele não vai cobrar pelo exame, né, por causa disso. Mas se você vai fazer um laudo, se você vai emitir tudo certinho, com as fotografias, tudo, é importante que se faça o laudo, entregue isso para o paciente.
Aqui eu coloquei, com relação a isso aqui, é mais para colegas médicos, né? É importante, apesar de a gente poder atuar dentro da profissão de forma ampla, é importante a gente não divulgar a especialidade que não possua, né, o registro, no caso, colocar lá que se a pessoa não é ultrassonografista, colocar que é, enfim. Então, isso é uma coisa óbvia, obviamente, de bom senso dentro da medicina, que quem faz o exame de ultrassom, se não for radiologista, ultrassonografista, ele assina como médico, mas ele, como médico, está amparado para realizar tal exame de acordo com a nossa legislação, né? Então, Leonardo, foi ótimo nos mandar esse slide. Eu tenho também as informações para o público e para os colegas, como o senhor falou agora há pouco, aqui na descrição da nossa live, que fica gravada no canal, como sempre, né? E nós estamos chegando ao final desse nosso encontro de hoje. Eu gostaria de agradecer sobremaneira a presença do Dr. Leonardo novamente aqui, já virando um habitué do canal. Pois é. E a disponibilidade que ele tem. Eu disse para ele, assim, quando eu convidei, doutor, quem sabe algo só sobre uma doença agora específica, mas é claro, vamos fazer assim. É importante que o pessoal fique atualizado e saber o que é o exame e tudo. Doutor Leonardo, que é um fã incondicional da tecnologia, como vocês viram, para o bom uso da medicina e para os pacientes reumatológicos. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês que fizeram questionamentos, perguntas, como sempre, dizendo presente aqui nas nossas lives. E antes de nos despedirmos completamente aqui hoje, deixo o microfone à disposição do Dr. Leonardo para a sua despedida. Obrigado mais uma vez, doutor Carlos, pelo convite. Para mim é uma honra, eu sou fã do canal, acompanho o canal desde o início, né, como já comentei antes, e para mim é uma honra estar aqui, passando um pouco da minha experiência, principalmente na ultrassonografia, que é uma área que eu gosto tanto, faz parte da minha rotina também, tanto do consultório quanto também de ensino hoje, para outros médicos, não só reumatologistas, mas médicos aí, ultrassonografistas, radiologistas, médicos do Brasil inteiro. Então, ali tem meus contatos para pacientes, que a gente mostrou antes, e também esse último ali é para médicos, né, que é @ultrassomreumato, que é onde os meus canais, né, tanto do YouTube quanto do Instagram, onde a gente sempre está postando conteúdos atualizados, casos clínicos, mas com foco voltado para médicos. E para pacientes, @Reumatologia Toledo, tanto no YouTube quanto no Instagram também, a gente sempre tenta colocar materiais atualizados também para informar os nossos pacientes. E agradeço mais uma vez pelo convite, doutor Carlos, e fico à disposição também sempre que precisar para a gente estar conversando novamente aí sobre assuntos diversos, aí, em especial ultrassom reumatológico, que é a minha paixão dentro da medicina. E a reumatologia, né, doutor? E a reumatologia, exatamente. E os pacientes reumatológicos. Exatamente. Doutor Leonardo Schmidt, de Toledo, interior do Paraná, para o mundo, né? Não só para o Brasil. Doutor Leonardo, com certeza, tem fãs aí em todas as latitudes e vocês viram hoje, mais uma vez, os motivos disso. Doutor Leonardo, muito obrigado. Agora só um pouquinho em off. E enquanto eu agradeço novamente aqui o pessoal, quinta-feira temos a live tradicional da semana, vocês estão todos convidados, 21 horas, horário de Brasília, como sempre, e estou aqui, Dr. Carlos von Millen, agradecendo novamente a presença de vocês e dizendo boa noite, bons sonhos, até a próxima, pessoal, muito obrigado por participarem e assinarem aqui o canal. Um abração a todos.